Vamos começar então mais uma aula do módulo Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá bom? Essa daqui vai ser a nossa 12ª aula do módulo da parte do Godot Engine, ok? Agora são 11 horas e 31 minutos, tá? A primeira coisa que nós vamos nos preocupar nessa aula, nós vamos estar começando a trabalhar com scripts, tudo bem? Mas a primeira coisa que a gente tem que procurar responder é o que são scripts, né? O que são scripts? Então, na verdade, o que seria um script ou o que são scripts? É o código que nós vamos estar inserindo dentro do Godot, ou seja, é a parte de programação, é o conjunto de instruções que vão permitir criar toda a dinâmica do jogo, tá bom? Então, o que nós podemos colocar aqui, ó? O que são scripts? É a parte do código, né? É a parte do código, tá? É a programação. É a programação do jogo, ok? É o conjunto de instruções, que vão permitir criar toda a dinâmica do jogo. Ok? Tá? Então vamos ver lá no Godot. Primeira coisa, vamos ver como é que eu consigo começar um script. Então eu vou vir aqui Dev Games. Eu tenho aqui, estou usando a versão 3.23 do Godot. 2 cliques, tá? Ele abriu aqui. Tá, aqui eu tenho estudo Godot 1, estudo Godot 2, eu vou começar um novo projeto. Eu vou aqui em navegar, vou colocar C2 ok? Dev Games, vamos ver aqui Godot antigo, estudo Godot, tá? Vou selecionar uma pasta, ou eu vou criar uma pasta? Eu vou criar uma pasta. Estudo Godot 003, ok? Tá? Selecionei essa pasta, tá? Qual o número do... Aqui vai ficar estudo Godot 003 mesmo, deixa assim. Eu vou usar o OpenGL 3.0, ok? E vou criar e editar. Na hora que eu fizer isso, eu vou definir, né, o local onde vai ser esse projeto. Além de definir o local, eu dei um nome do projeto, tudo bem? Escolhi o tipo de biblioteca gráfica que eu ia trabalhar. Vou passar aqui para 2D. Então, sempre que eu faço isso, a primeira coisa que nós não podemos esquecer é que isso daqui é uma cena, tudo bem? Então, eu já vou vir aqui, ó, nessa parte aqui de baixo que está escrito arquivos, e eu vou com o botão direito criar uma nova pasta. Eu vou criar uma pasta, nova pasta. E eu vou chamar essa pasta de cena. Cena ou cenas, ok? E aqui também eu vou criar uma pasta para eu armazenar meus scripts. Nova pasta, eu vou chamar essa pasta de script ou código, tudo bem? Então eu criei duas pastas, uma pasta cena e uma pasta script. Aí, automaticamente eu já vou vir aqui, já vou salvar essa cena. Vamos ir por aqui, ó, que ali... Olha só o que ele está falando. Um nó raiz é requerido para salvar a cena. A gente não pode esquecer que toda cena precisa ter um ou mais nós, mas se ela tiver apenas um nó, esse nó será um nó raiz. E se tiver outros nós, eu sempre terei um nó raiz. Tudo bem? A gente não pode esquecer disso. Então eu venho aqui em cena 2D, ó, criar nó raiz, então vai ser um nó raiz cena 2D. Tudo bem?
Eu vou aproveitar e já vou renomear esse nó raiz, botão direito nele. Eu vou vir aqui e vou em renomear. E eu vou chamar esse nó de principal. Colocar a letra minúscula para os nós. Principal. Ok? Então eu renomeei. Agora eu vou tentar salvar de novo a minha cena. Aí ele deixou. Eu vou na pasta cenas. Então olha só, ele automaticamente ele deu o mesmo nome da pasta para o mesmo nome do nó para o nome da cena, tá? Por mim tudo bem, vou clicar em salvar. Então eu já salvei a minha cena. A minha cena já possui um nó raiz, ok? Vou vir aqui, vou clicar aqui ou vou apertar a tecla F5 para executar. Ele está falando que tá de novo, a gente também não pode esquecer disso. Sempre você vai ter que definir qual é uma cena principal. Eu só tenho uma no momento, então é lógico que vai ser essa única cena que eu tenho, que vai ser minha cena principal. Ok? Ele executou o Godot, certo? Ele executou o Godot aqui. Não tem nada por enquanto, então tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Como o que vai me interessar agora no momento é a parte de código. Então, essa janela que surge quando eu peço para executar, eu vou diminuir o tamanho dela. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou em projeto, configurações de projeto, eu vou procurar aqui a parte de janela, então eu vou clicar em Window. Aqui o tamanho dela no momento está 1024 por 600, eu vou diminuir para uns 300 e poucos de largura e também uns 300 e pouco de altura, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, vamos dizer assim, eu diminuí as dimensões tanto da largura como da altura da minha janela, ok? Vou dar um fechar aqui, então eu mudei essas duas propriedades, tá? Então, a minha cena, que vai ser exibida numa janela, possui essas duas propriedades referentes ao tamanho dela, tudo bem? E eu alterei essas propriedades. Vamos executar de novo. E aí vem uma janelinha pequenininha, tá? Ficou melhor assim, por enquanto, porque eu também não estou preocupado aqui com a parte visual. Eu vou estar preocupado com a parte de código, ok? Para parar, eu posso clicar aqui, ó. Eu posso parar por aqui, ok? Ou seja, eu também poderia ter apertado F8, né? Ó. Tá aqui, tá executando, eu vou no teclado, aperto o F8 e ele para a execução. Certo? Bom, muito bem. Até agora eu só me preparei para criar um script. Então vamos lá. Vamos criar o nosso script. Então eu vou clicar aqui no nó, tá? Sempre, né? Ou pelo menos por enquanto, sempre um script ele vai estar relacionado a um nó, tá? Tudo bem? Mas pelo menos por enquanto não vamos ter, vamos dizer assim, scripts independentes, tá? Então aqui eu vou clicar aqui, ó, tem uma opçãozinha aqui em cima, ó, adicionar um novo nó, ou eu posso vir aqui, ó, clicar no sinal de mais, e eu posso, não, aqui eu vou criar um novo nó, não quero fazer isso. Eu quero vir aqui, ó, vou vir aqui. E aqui eu tenho, ó, adicionar um script ao nó, certo? Então qual vai ser a linguagem utilizada? Então eu posso usar, nós vamos estar usando o GD script, ok? De quem ele herda? Ele vai herdar todas as propriedades e métodos do Node 2D, ok? Então na hierarquia ele passa a herdar todas as propriedades e métodos desse nó, ok? O nome da classe, o modelo é um modelo padrão, nós podemos criar um modelo vazio ou sem comentários, ok? Por enquanto eu vou deixar o modelo padrão para a gente dar uma olhadinha. E ele está perguntando qual vai ser o caminho. Vai ser em cenas que eu quero gravar esse nó? Não. Eu criei uma pasta para armazenar os nós. Tudo bem? Então eu vou vir aqui, ó, na setinha. Vou abrir a pasta script. Ok? Eu abri a pasta script. O nome dele vai ser principal GD? Tudo bem, pode ser. Então eu vou clicar aqui, ó. Então ficou, olha só, observe que ele vai ser armazenado na pasta script com o nome de principal GD, tá? Que é Godot
script, tá? Então eu vou criar. Muito bem, olha aqui, ó. Ele já... Aqui eu tenho a minha janela de saída. Eu vou fechar ela aqui um pouquinho e vou expandir aqui a janela do meu script. Além de fazer isso, eu posso vir aqui também no editor e fazer as configurações do editor. Aqui, ó, o tamanho da letra já está 18 para a fonte, tá? O código também está em 18 e aqui a parte da saída, output, também está em 18, ou seja, eu aumentei o tamanho da letra, ok? Tá? Bom, aqui logo que você entra, você vai ter vários comentários, ok? Tá? A gente vai entender. Então, aqui nessa primeira região vai ser o lugar onde nós vamos definir as nossas variáveis e as nossas constantes. Aqui nós vamos ter a função read, tá? Ela é executada apenas uma vez quando o script é carregado. E aqui embaixo, de forma comentada, nós temos a função process, tá? E essa função aqui, ela vai ser executada algo em torno de 60 vezes por segundo, ou seja, ela forma um loop de repetição que é executado 60 vezes por segundo e a gente vai estar analisando isso com o tempo. Tudo bem? Então, voltando para cá, o que nós temos então? Nós temos então aqui, ó, o que são scripts, né? É a parte do código, é a programação do jogo, é o conjunto de instruções que vão criar toda a dinâmica do jogo, tá? Qual é a linguagem de script adotado no Godot? Né? Então vamos fazer aqui a nossa segunda pergunta. 2. Qual é a linguagem de programação usada na engine do Godot? Qual é a linguagem de programação usada na engine do Godot? Ou seja, qual é a linguagem? Ora, a linguagem que está sendo utilizada no nosso caso, é a linguagem GD, ok? GD Script, ok? Ela é muito parecida com a sintaxe dela. A sintaxe dela é muito parecida com a sintaxe do Python. Então, vamos colocar aqui, ó, a sintaxe é muito parecida com a do Python, ok? O Python atualmente, né, é uma linguagem extremamente consagrada, tá? Assim como Java, C, C++, C Sharp, assim vai, PHP. E o que acaba acontecendo? A sintaxe, os comandos, a forma de você escrever as instruções é muito parecida com a linguagem Python. Tudo bem? E uma coisa extremamente importante, todo arquivo feito em GD Script, ele vai ter uma extensão. Então, todo código, né, feito em GD Script gera um arquivo .gd, ok? Tudo bem? Então, sempre que você salvar um script, sempre que um script é salvo, ele recebe a extensão .gd, ok? Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Que nem ali, eu dei o nome ficou principal, ok?
ponto .gd, aonde eu sei que principal é o nome do script, certo? Nome do script. E gd é a extensão. É a extensão desse arquivo. Ok? Tá? E nós vimos também como nós podemos criar esse script no Godot. Então, o que, que você vai precisar ter? Né? O que é necessário para criar um script até o momento? Vamos colocar aqui, ó, 3. Vamos colocar aqui 3. O que é necessário para se criar um script, né? Qual seria o roteiro para fazer isso? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro eu tenho que ter o quê? Preciso de um projeto. Preciso criar um projeto. Depois, preciso de uma cena. Depois, eu preciso de um ó. Certo? Então, se vocês se lembram, o que, que eu fiz aqui primeiro? A primeira coisa que eu fiz aqui, olha só, eu tenho uma cena, ok? Eu tenho uma cena aqui, ó, 2D, tudo bem? Eu salvei essa cena com o nome de principal. Primeiro eu tenho um projeto que se chama Estudo Godot 003. Esse projeto, nele, eu criei uma cena que eu gravei na pasta cenas, ok? Aí eu defini um nó, um node 2D, que eu alterei o nome para principal, ok? E aí eu vim aqui e adicionei um script, tá? Que eu posso visualizar aqui. Por enquanto não tem nada, tá? Por enquanto não tem nada. E aí esse script, eu chamei esse script, tá? Tudo bem? Salvei esse script também com o nome de principal e ele está salvo na pasta script, ok? Ó. Então aqui eu tenho, olha só aqui, ó, principal.gd. Aqui eu tenho a minha cena principal.tscn, ok? Então foi assim que eu cheguei para criar meu primeiro script, tá bom? Vamos ficando por aqui, a gente continua numa próxima aula.